Olá, eu sou Juliana Brazão, sou técnica do NEPES e estou aqui para instruí-lo sobre o seu novo treinamento. Iremos falar a seguir sobre a ficha de transição de pacientes entre unidades. E nesse treinamento nós iremos falar sobre quem deve preenchê-la, quando devemos preenchê-la e como fazemos o seu preenchimento, bem como onde devemos armazená-la após o preenchimento. Pedimos que ao término desse treinamento você acesse a pesquisa de satisfação, preencha ela, que é o nosso feedback sobre a eficácia do treinamento online. Curta o seu treinamento. Bom dia. Boa tarde, eu me chamo Alessandra Inajosa, sou enfermeira. Estou aqui para fazer o vídeo de orientação, para o preenchimento da transição de pacientes entre unidades. Essa ficha ela deve ser preenchida pela equipe de enfermagem do setor que vai fazer a transição desse paciente, tá? Essa ficha ela pode ser preenchida tanto intra-hospitalar como extra-hospitalar na necessidade do paciente em realizar algum procedimento ou exame fora do hospital e retornando para a unidade de origem. Bom, a ficha ela passará a valer a partir do momento da publicação da norma de serviço, tá? Então, a ficha ela já foi apresentada e agora está sendo orientada a melhor forma do seu preenchimento. No cabeçalho dessa ficha, nós temos o nome do paciente, né? Esse nome tem que estar legível e completo. A data de nascimento, tá? O setor de origem, no caso, o setor que está encaminhando o paciente para uma transição, o leito em que esse paciente está, a especialidade que está acompanhando o paciente e a data do preenchimento dessa ficha. A data de transferência e a hora também são dados importantes, e a unidade de origem, né? E a unidade de destino. Então, como exemplo, a gente tem aqui o centro cirúrgico como uma unidade de origem, né? O paciente deu entrada direto para o centro cirúrgico e agora ele vai para uma unidade de destino, que será a clínica cirúrgica para o seu pós-operatório. Faz-se necessário a situação atual desse paciente, como os sinais vitais atualizados, tá? Então, antes mesmo de começar o preenchimento da ficha, sinais vitais eles têm que ser atualizados pelo profissional da enfermagem. A base do cenário, informações pertinentes do caso do paciente, consta a história prévia, né? Então, o motivo que levou à internação desse paciente. E a hipótese diagnóstica, se o paciente já tiver uma hipótese diagnóstica fechada. Ou se não tiver, pode ser uma hipótese diagnóstica com interrogação. Escala de grau de dependência, é uma escala que já está em vigor, né, em alguns setores e que também dá subsídios, né, para o cuidado do paciente. Então, o profissional que preencher a ficha, ele vai captar a última pontuação que esse paciente recebeu. No caso, ele vai só transcrever para cá, para a ficha de transição. Cabe também o estado mental. O estado mental pode ser preenchido mais de um. E o suporte de O2, se o paciente necessita ou não. E no momento da transferência também tem que ser informado. Na ficha também nós temos a análise de dados para o suporte e a tomada de decisão do paciente. Se esse paciente tem riscos, quais são eles? Se ele tem alergia, se ele possui acesso vascular, se ele possui sonda, quais são, em quais os locais, se ele tem dreno, se ele tem alguma ostomia ou se tem outros dispositivos, né, com esse paciente. Também se tem curativo, se foi feito naquele dia da transição do paciente, se ele está em isolamento, e pode-se colocar aqui o motivo do isolamento e o local de isolamento desse paciente, se ele tem exames pendentes, e a última medicação realizada, também faz parte do preenchimento da ficha. Com relação às recomendações, cabe aqui nesse terceiro item as recomendações do setor de origem, recomendações que talvez não estejam nas informações anteriores, mas que cabe repassar para o setor de destino, e o profissional que preencheu essa ficha de transição,
deve assinar e colocar o horário da transição do paciente. Informações de transição. Quem que recebe? Se é a enfermagem que vai acompanhar o paciente até o setor de destino, o profissional que receber esse paciente lá pelas mãos da enfermagem assina que recebeu as informações que as informações foram transmitidas e o horário que ele recebeu. Caso seja o maqueiro que vai fazer a transição desse paciente, ele assina aqui o horário que ele recebeu o paciente. As outras recomendações, ela está relacionada para aquele setor que vai devolver o paciente. Então, se é um paciente que foi para o centro cirúrgico e está retornando para a sua unidade de origem, o centro cirúrgico preenche aqui as recomendações pertinentes a esse paciente em pós-operatório imediato. O profissional que preencheu também assina o retorno do paciente e coloca a hora. E o profissional que vai receber esse paciente, né, no local de destino, assina o seu recebimento e também coloca a hora de recebimento.